Gente, vocês já viram uma pergunta do tipo: quão alegre você se sente hoje? Parece meio do nada assim, e para você pensar, se eu perguntar de um jeito mais numérico, fica mais confuso ainda de responder, né? Se eu perguntar, Theo, quanto por cento você está alegre agora? Como que está o seu sentimento? Faz um medidor aí e me diz um número. É, Aí a gente tem que parar para pensar em muita coisa, né? Como que eu estou sentindo agora, mas é agora, tipo, nesse segundo? É agora, nessa semana? Como foi meu ano, né? Final do ano, às vezes a gente pensa, dá uma lembrada assim. Mas eu estou perguntando do sentimento, então é um negócio meio, né? Pode flutuar. Às vezes agora eu estou de um jeito, daqui a uns 30 minutos eu estou um pouco mais assim, né? Depois de tomar café da manhã, tem gente que já fica um pouco mais disposto. E empolgação é algo difícil de medir, algo difícil de pensar, algo difícil de sentir, para falar a verdade. Mas se eu perguntar se você é alegre, a pergunta já vira outra coisa. A gente já começa a ter uma perspectiva diferente e a gente começa a entender a alegria não mais como uma coisa que nós estamos sentindo, mas como algo que é presente ou não nas nossas vidas. E a resposta que a gente vai meditar nessa manhã não é uma porcentagem de alegria, mas é a alegria que nós encontramos na palavra de Deus. E coisas que a gente pode perceber desde longos compartilhamentos na vida até a gente ter uma data que a gente fala, nossa, esse é um momento de grande alegria, uma data marcada que nós já temos, celebração do Natal. A maior alegria que nós temos é perceber que temos um Deus que nasceu no nosso meio como pessoa, como um de nós, trouxe salvação, morreu, mas ressuscitou e está lá. Quando a gente relembra do nascimento de Jesus, certamente é um momento que essa palavra encaixa perfeitamente. Mas a gente pode encontrar em muitos lugares evidências da alegria que a palavra de Deus demonstra de forma tão profunda que a gente pode entender nos nossos dias. No texto de hoje a gente vai meditar de uma forma interessante, ele chama de alegria completa. Vamos ler o texto lá de João, capítulo 3, dos versículos 22 até o 36. Eu vou ler na versão NVI. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Ora, isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e disseram: Rabi, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. João respondeu: uma pessoa só pode receber o que é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse, eu não sou o Cristo, mas aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que está ao seu lado e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. E essa é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Mas aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita o testemunho dele reconhece que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo nas mãos dele. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vamos orar? Senhor, essa é a palavra que o Senhor mesmo revelou. Nós temos a graça de termos acesso à sua sabedoria, à sua direção, e nós pedimos nessa manhã também que o Senhor possa trazer entendimento, que o Senhor possa trazer despertar dos nossos corações para desejar viver mais profundamente, para desejar viver com toda a seriedade, compromisso e o coração transformado a cada dia. Que seja a sua palavra a falar nos nossos corações e que seja a sua luz a brilhar nos nossos olhos também.
Nós oramos confiantes de que o Senhor é aquele que fala, o Senhor é aquele que traduz e o Seu Espírito Santo está no nosso meio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça. Eu, quando pensei em completo, a palavra completo, a gente sempre acaba pensando em algo incompleto, algo que falta. E aí eu fui tentar meditar coisas que, quando são incompletas, que efeito causa na gente. A primeira coisa que vem na minha cabeça, o que é um pouco triste, porque isso demonstra um pouco do vício moderno, é que quando a bateria do celular está pouca, eu já fico meio chateado. Se eu vou sair de casa, eu vou ficar o dia inteiro fora de casa, eu estou com 10%, aí eu já não está muito bom, sabe? Está incompleto, vai dar alguma coisa de errado. Imagina, está super tarde, eu preciso ver o caminho. Eu sou muito ruim de direção, gente. Eu moro em Suzano faz 3 anos e eu não sei nem onde eu moro direito. O pessoal fala assim, dá direção aí para, né, quando dá carona. Eu não sei, eu tenho que pedir para sabe o caminho e descobrir onde é a minha casa. Mas, enfim, se a gente está num momento incompleto, isso já causa algum estresse. Mas eu percebi que isso é um estresse bem rotineiro e dá para resolver isso de várias maneiras, porque o celular, se acaba a bateria, é bem fácil. Coloca na tomada, alguma hora vai retomar. Mas tem coisa que é um pouco mais profunda, um pouco mais marcante. Hoje, mais cedo, eu perguntei para a Fefe o que ela acha incômodo quando é incompleto. E ela disse que quando uma história está incompleta, não faz sentido. Por que você começou a contar se você não vai terminar? Então, eu queria contar uma história, que eu não estou contando só para você, Fefe, eu estou contando para todo mundo, tá? É uma história sobre como eu percebi me sentir mais à vontade com as pessoas quando eu percebi que um banheiro era mais confortável do que um puff daquele de estofado de sentar. Vai fazer sentido, eu vou explicar. Depois, agora eu vou deixar incompleto. A gente vai meditar na palavra de Deus, senão eu vou distrair aqui. Mas se incomodou, funcionou, gente. Tem aquela brincadeira, né? Qual que é o cúmulo da curiosidade? Eu te conto amanhã. Eu fiquei esperando o dia seguinte, quando era criança, foi bem frustrante. Porque no dia seguinte falou, não, amanhã eu te conto, né? Demorou uma semana. Aí eu parei de perguntar. O Evangelho de João, ele fala 2 momentos que a gente percebe que a alegria se completa. O primeiro deles, a gente entende que a alegria se completa quando nós ouvimos algo específico. E o que a gente ouve é o noivo. A voz do noivo é aquilo que faz parte desse transformar, desse completar, desse não mais estressar, porque a bateria do celular está acabando. Eu vou reler o texto bem rapidamente, dos versículos 22 até o 30. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo e batizava. Também estava batizando no Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo vinha ali para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. João Batista era aquele que batizava as pessoas, por isso ele foi chamado de João Batista. E depois, porque ele batizava e ele anunciava que o reino de Deus está próximo, vocês precisam se arrepender, e falava com urgência isso, era uma mensagem bem desafiadora, bem incômoda para muitos que escutavam. Você está vivendo errado, se você não se arrepender, Deus está chegando e talvez dê ruim. Então se arrepende, se batiza e vive no Senhor. Aqueles que se batizavam ficavam felizes, né? Aceitei a palavra, tive um arrependimento, mas aqueles que falavam assim, não, eu não tô vivendo nada de errado, eu estou fazendo tudo certo, o que você está me incomodando? E João Batista, ele era uma figura bem incômoda e uma figura bem esquisita. Ele vestia aquelas roupas diferentes de pele de animais, ele comia gafanhotos e mel silvestre, ele vivia isolado das pessoas, ele falava de uma forma meio brusca, meio rude, por mais que ele fosse da descendência do sumo sacerdote. Em algum momento ele foi preso. O sistema do governo, da liderança, algum momento, todas as pessoas que falavam alguma coisa ou demonstravam um novo ensino, uma nova agitação na sociedade, eles já se incomodavam e contrariavam. E uma dessas pessoas foi João Batista. Não nesse momento, João,
o evangelista faz questão de dizer que isso aconteceu antes, João Batista foi preso depois. Mas é importante a gente saber que essa cultura de alguém começar a falar no meio de todo mundo e trazer algum ensino, isso incomodar todos os demais, era algo que nem sempre aconteceu, porque antes era algo que eles queriam que acontecesse. 400 anos antes, quando os profetas ainda falavam no Antigo Testamento, o povo de Israel tinha acabado de retornar do exílio. Eles tinham a sua nação anteriormente, foram derrotados por uma nação maior, foram levados embora, ficaram presos, cativos em uma terra estrangeira por 70 anos, e daí quando eles retornaram, pensavam, eu não quero sair de casa nunca mais, eu não quero que nenhum outro povo venha e me tire a minha terra. Não muito tempo depois aconteceu isso. Nação após nação continuou dominando o povo de Israel. E a angústia que eles tinham no coração é que eles achavam que a promessa do Senhor também estava incompleta. Deus disse que daria para eles a terra prometida, e eles achavam que toda vez que eles eram tirados da terra prometida, estava faltando algo, estava incompleto, precisava retornar lá. E aí o que eles esperavam, porque os profetas tinham dito que viria um Messias, trazer libertação, eles pensavam, eu espero que venha alguém, e a pessoa começa a falar e vai agitar a nação, isso vai solucionar o nosso problema. E aparecia um Messias, um falso Messias. E aparecia outro Messias, outro falso Messias. E no começo eles falavam, esse cara aqui vai trazer libertação, Judas Macabeu. Ele tomou a terra de volta, ganhou do Império Romano, lá na nação deles, e eles achavam que agora estava tudo bem. Esse cara aqui está falando um discurso novo, revolucionário, e fez mudanças, esse cara que a gente apoia, mas ele perdeu logo depois. E aí as coisas que ele fazia, inclusive, não eram muito boas, eram massacres e massacres também. E o povo percebeu que ele não era o Messias. Mas veio outro depois dele também falar, que também chamava Judas Macabeu, porque era descendente. E depois veio outro, e depois veio outro, e depois veio outro. E aí quando João Batista começou a falar que vai vir mais um ainda, e chegou Jesus falando, sou eu, o povo já, não, acho que veio o Messias demais, talvez não tem mais esse daí, eu vou continuar esperando. E o momento que eles estavam vivendo era de querer que completasse, mas é que eles estavam apegados não era o 100%. O povo, naquele momento, estava apegado à ideia de que eles queriam completar. Quando alguém te oferecia completar, eles já falavam, saiu do meu conforto aqui. Não sei, um paralelo seria, o Theo falando assim, eu estou com pouca bateria. Fala assim, tem um carregador aqui. Ele falando, não, o seu carregador não curto muito, não. Eu vou esperar quando eu tiver o meu aqui, sei lá, quando chegar em casa, mas daí ele nunca vai carregar o celular dele. Eles estavam esperando completar algo, mas quando esse algo apareceu diante deles, o povo não ouviu as palavras de Jesus. Quando João Batista diz aqui, eu parei de ler, no versículo 25 agora, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discursos, os ensinos, e eles se dirigiram a João e disseram, Rabi, mestre, aquele que ensina, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, Jesus, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. E João respondeu, uma pessoa só pode receber o que é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse, eu não sou o Cristo, eu sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo do noivo está ao seu lado e o ouve, e se enche de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, que agora se completa, é necessário que ele cresça e eu diminua. Aqueles que seguiam João Batista começaram a achar estranho, porque os seus próprios seguidores começaram a diminuir e ir para o outro, que começou a batizar depois. Imagina que você começa um movimento revolucionário novo, e alguém te copia e começa a fazer mais sucesso que você. Talvez pareceria incomodar, ou talvez o incômodo deles fosse outro, mas o que eles achavam esquisito é que o próprio João anunciou aquele outro que começou também a batizar, e qual que é o sentido disso? Quem que está falando? É para a gente escutar você então agora? É para escutar aquele outro que você anunciou, aquele Jesus? E ele disse, não, mas eu não sou o Cristo, eu só vim para anunciar Jesus. E essa é a minha função. Eu não estou buscando sempre completar ou tentando preencher com um discurso diferente ou ele mesmo fazer uma diferença. João Batista entendeu algo muito especial, que a partir do momento que ele escuta a voz de Jesus, a vida dele completou.
toda a angústia que ele tinha para sair dizendo, gente, se arrependam porque está próximo o reino de Deus. Se o reino de Deus chegou com Jesus, bom, eu não preciso mais dizer que está próximo, né? Está aqui do meu lado. Eu consigo apontar para ele e falar, gente, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha para ele. Esse é Jesus. Imagina a discrepância de sentimentos. Um buscando uma alegria que estava incompleta sempre porque eles estavam sempre sendo dominados por outras nações. Não tinham autonomia. Toda vez que aparecia um libertador ou Messias, ele era falso. Toda vez que eles tentavam se revoltar, eles perdiam e sofriam ainda mais. E agora o governo deles não era nem um israelita reinando sobre a nação, era um governador do povo inimigo que governava sobre eles. E era sempre esse sentimento do incompleto. E quando a angústia começa a cobrir, eles começaram a parar de escutar, parar de ouvir. E Jesus, quando ele veio falar, muitos não escutaram de fato. João Batista percebeu bem rapidamente que a função dele não era ser o centro das atenções, por mais que as pessoas estavam prestando atenção nele. Mas as pessoas só estavam prestando atenção nele porque o alvo do momento dele era apontar para uma direção. E essa também é a nossa vida. Como discípulos de Jesus, a alegria nossa é a gente poder falar de Jesus. Mas para isso a gente precisa escutar a voz do noivo. Essa precisa ser a nossa alegria. Quando eu estava prestando vestibular, durante o ensino médio inteiro, eu achava que eu ia ir muito bem nas provas, porque toda vez que eu fazia as provinhas de teste, os simulados, as minhas notas eram bem altas, eram quase a nota máxima. Eu falava assim, eu acho que eu sou muito bom nisso daí, de estudar, de fazer prova. E as pessoas me consideravam muito inteligente. Eu achava que eu era tão bom que eu parei de estudar também, né? Isso não é muito recomendado, gente. Mas minha nota continuava alta, eu não conseguia aprender a lição, né? Talvez eu era muito bom em chute, né? Era teste, eu sempre chutava a resposta certa, né? E aí eu estava bem... eu tenho um caminho de vida, eu sei o que eu quero fazer, eu tenho essa expectativa e eu quero completar esse ciclo. Eu tenho um plano, eu quero ser rico, não importa o que eu for cursar de faculdade, então eu vou prestar para várias coisas diferentes e eu vou passar, certeza, e eu não passei. E aí eu pensei, nossa, quando eu tinha... eu estava no segundo ano do ensino médio, eu tirei 83 na prova. E aí, de 90 pontos. E depois, quando foi para valer, eu tirei 47. Aí eu fiquei, alguma coisa está de errada. Vou estudar mais um ano, vou fazer de novo. Eu não consegui de novo. Alguma coisa estava muito de errada. Mas se eu continuasse insistindo em tentar completar da minha maneira, talvez não ia funcionar muito bem. Eu insisti, mesmo assim. Descobri um negócio maravilhoso na época que chamava Enem, que mesmo a minha nota sendo extremamente baixa, eu ainda conseguia entrar em alguma faculdade, porque você conseguia ver em qualquer lugar que você podia entrar. E aí eu entrei onde eu passei, que era engenharia, que não tem nada a ver comigo, gente. Eu sou muito ruim em qualquer coisa de contagens, assim. A primeira matéria que teve eu já reprovei. Mas era o meu sonho, eu queria fazer aquele curso, eu queria terminar. Eles falam assim, você termina, você ganha 2 diplomas. Eu falei, melhor curso do mundo, melhor faculdade. Não sei se o Marcelo fica satisfeito, é o lugar que ele estudou, né? Mas eu achava o lugar maravilhoso. Eu olhava lá, tinha uns puffs, sabe aqueles que é tipo um sofazinho sem braço do sofá. É um estofadinho assim, você fica, nossa, que lugar que é esse? Na minha escola era tudo chão emborrachado, cadeira dura de madeira. Eu chego nesse lugar, eu posso sentar no puff, no meio do salão ali da faculdade e me sentir livre. Eu queria estudar lá, eu queria estar naquele ambiente todo livre, todo divertido, todo confortável, todo completo. Mas toda vez que eu ia para a faculdade, começava a vir um negócio meio mal por dentro. Toda vez que eu sentava no puff, que eu queria sentar muito confortável, era difícil você conseguir, porque todos os outros adolescentes queriam sentar no puff, né? Então eu tinha que chegar mais cedo para conseguir o lugar do puff, que eu ia durar o quê? Uns 20 minutos até a aula começar, eu ia ter que sair também. Mas eu queria sentar naquele puff, e eu queria sentir aquele conforto na minha vida, mas era desconfortável, era esquisito. Eu queria ouvir uma coisa que era para mim o que eu achava que era para a minha vida, mas talvez não era. Eu queria, como os israelitas, que queriam ouvir,
vai chegar um Messias que vai libertar vocês, vai ganhar do povo romano, e agora vocês vão ser uma nação soberana, vocês vão ser o melhor povo de todas as nações, essa terra vai ser só sua, de mais ninguém, e esse vai ser o seu puff. Essa é o sonho que vocês estavam esperando. Mas isso nunca completou. E quando vinha algum puff, né, diferente lá, e eles sentavam, não era muito bom, não funcionava, não estava dando certo. Quando a gente vive a nossa vida na fé e a gente para de escutar o que vem de Jesus, a gente começa a buscar soluções de completar que não completam de verdade, que não encaixam na nossa vida. A gente começa a pensar na nossa alegria como uma porcentagem. Está faltando algo. Se eu tiver mais 10% disso, 10% daquilo, se talvez eu mudar a minha rotina dessa maneira, eu tenho que talvez tentar ler mais a Bíblia. Eu leio a Bíblia uma vez por ano, vou tentar ler 2, talvez isso melhore alguma coisa. Eu já fiz esse desafio uma vez, né? Melhorou em termos de saber mais texto de cor, mas o que realmente fez diferença não foi escutar as palavras, foi escutar a palavra de Deus, né? Quando a gente começa a viver a nossa vida de fé, simplesmente pelo que os nossos olhos e o nosso coração deseja completar, muitas vezes falhamos em escutar o que Jesus está dizendo. E muito do que Jesus está dizendo é o que está revelado na palavra. Tudo que é vital para nós certamente o é. Lá em Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, está escrito: pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Não importa quanto a gente pensar, não importa quanto a gente tentar solucionar os problemas da nossa vida, a angústia de cada dia, se a gente tentar vir com qualquer solução, é impossível descobrir os planos, os pensamentos e o que Deus tem em mente. Por conta própria, nós não conseguiríamos. Se eu tentar desenvolver toda a minha pregação de forma eloquente e falar argumentos convincentes da maneira mais maravilhosa possível, se eu não pegar a palavra de Deus e simplesmente trazê-la para nós meditarmos, talvez simplesmente seria um negócio bonitinho que não vai mudar a vida de ninguém. Ou talvez pior, mude para pior a vida de alguém. O que nos transforma, o que nos completa, precisa ser escutar a voz do noivo. Escutar a voz do noivo é se relacionar com ele, é escutar e obedecer a sua palavra. Como você tem buscado entender e viver a sua alegria? Será que você já parou para pensar e para agir a respeito de que a sua alegria é mais transformada quando você escuta a voz de Jesus nos seus dias? Já tentou acordar e a primeira coisa é falar um bom dia, Jesus? Nossa, sua disposição fica toda diferente. Uma vez eu queria tentar me desafiar, eu quero falar bom dia, Jesus, antes de abrir o olho. Mas toda vez que eu percebi, eu já estava com o olho aberto. Tentei fazer isso por meses. Aí uma vez deu certo, foi tão empolgante, só para dar um bom dia para Jesus, só para começar o dia dando um bom dia para Jesus. Gente, valeu a pena. Treinei muito para acordar com o olho fechado. Parece bobo, mas ouvir a voz de Jesus, mesmo de uma forma boba, ainda é gostoso, gente. A gente precisa escutar a voz de Jesus. Quem escuta o noivo recebe as palavras que vêm dos céus. A gente na terra não entende o que vem de Deus, mas ele veio do céu, por isso ele pode dizer, e tem a sua alegria completa. Outra coisa que a gente vê é a alegria completa quando nós cremos. O texto continua dizendo no versículo 31, aquele que vem do alto está acima de todos, e aquele que é da terra só pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos, ele testifica o que viu e o que ouviu. Ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita o testemunho dele reconhece que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Esse para nós também. Aquele que fala as palavras de Deus, quando nós podemos ir e pronunciar as palavras de Deus, ele dá do Espírito, ele nos ensina o que falar, ele nos ensina a compreender, ele nos fala e nós escutamos. Desculpa, eu interrompi. Continuando a leitura, versículo 33, né? Aquele que aceita o testemunho dele reconhece que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou as palavras de Deus dá o Espírito sem limitações. 35, o Pai ama o Filho e entregou tudo nas mãos dele. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ver
o que vem de Deus. Ver a vida eterna ou ver a ira de Deus depende de uma chave, que é o crer. A gente não depende de esforço, não depende de perspectiva, não depende tanto assim de oportunidades, por mais que uma delas seja necessária, que é escutar sobre Jesus em algum momento. Mas a decisão está lá. E Deus pode dar o Espírito sem limitações. Não acaba depois que a 100 chegar e não tem para o 100º. Para quantos a gente falar da palavra de Deus, quantos forem, esses podem decidir crer e escutar e ter a sua vida transformada. Não ver a ira de Deus, mas a vida eterna. Jesus declarou lá no começo desse mesmo capítulo, no versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E essa palavra de novo, eu já disse algumas vezes nas pregações, significa duplo sentido, é uma palavra que tem 2 significados no dicionário. Se não nascer do alto. E Jesus está fazendo uma brincadeira aqui. Você tem que nascer de novo. Mas esse de novo não é o igual aqui da terra. Não é nascer de novo da barriga da sua mãe. Agora você tem que nascer do alto, uma nova natureza. Porque do alto você vê as coisas que são do alto, que são de Deus. Do alto você vê a vida eterna do Senhor. Do alto você pode ter uma perspectiva de crer. Nascer de novo significa crer no Senhor. Significa ter uma vida completamente diferente do que era antes. Não é simplesmente escutar, o que é bom, é o nosso primeiro passo, escutar e obedecer, mas viver isso de uma forma completa. Simplesmente escutar é entender o que está de errado. Se a minha vida está incompleta e eu comecei a perceber que do meu jeito não vai funcionar, a gente descobriu o problema. O próximo passo é resolvê-lo, é mudar alguma coisa na nossa vida. E quando eu estava lá, finalmente entrei na minha faculdade dos sonhos e estava lá no meu PUF tão esperado, eu percebi que aquilo era um problema. Não estava dando certo, eu precisava mudar alguma coisa e eu, por um tempo, continuei insistindo. Não, eu vou continuar vindo nas aulas, alguma hora eu acostumo, o PUF vai ficar mais confortável. E não ficou, ele ficava cada vez pior. Eu estava sentindo o incômodo da direção de Deus naquela época para ser pastor. Mas o meu sonho era ser engenheiro. Gente, não tem nada a ver com engenharia. Mas eu queria me fazer acreditar que era e fazer dinheiro com aquilo. Mas aí eu tentei matricular no seminário, né? Vou fazer uma matéria, vou ver como que é a sensação. E aí eu entendi de Deus que era a direção mesmo. E eu matriculei no seminário, fui lá para a primeira aula. Eu sou muito tímido, né? Então eu sempre estudei com pessoas da mesma idade. Quando você vai no seminário, qualquer um pode se matricular. Tinha pessoas de idades bem diferentes. Meu companheiro de turma, meu amiguinho, era o seu Navarro, de 87 anos. Eu tinha 20. Eu não sabia conversar direito. Ficava meio... A gente não tem papo em comum. O neto dele é mais velho que eu. O que eu vou falar? E aí, graças a Deus, a gente tinha um papo em comum muito bom, né? Jesus, né? Mas eu, para escapar dos momentos sociais, eu ia para o banheiro, porque eu ficava meio constrangido, eu falava, vou no banheiro, e daí lá no banheiro eu ficava mais quieto, né? Eu falava, vou orar aqui, né, tals. E aí eu entrava no banheiro e falava, nossa, banheiro é um lugar, né? A gente pensando, banheiro é um lugar nojento e tals. A gente vai porque é necessário, mas a gente não fica lá para dar rolê, né? E toda vez que eu entrava no banheiro, eu sentia, nossa, esse lugar aqui é consagrado. O banheiro parecia que cheirava bem, era mó bonito. Vinha uma luzinha assim, ficava bem na direção do sol. Entrava pela janelinha do banheiro e no box do banheiro você fechava assim, ficava a luz do sol vindo de cima. Eu falava, nossa, aqui é uma salinha de oração. É fechado do teto ao chão, a porta, então não tinha nem contato com o resto do banheiro. Era só o seu box lá para a luz. Eu falava, vou orar aqui. E aí, nossa, aquele momento era o momento que eu percebi. Escutar da palavra de Deus era muito maravilhoso, mas isso aqui é o crer. Perceber que aqui é o lugar certo e não o puff, o banheiro, era o lugar que Deus queria que eu tivesse. Aí eu acreditei. E depois que eu acreditei, fez todo sentido. O banheiro era de fato mais confortável do que um puff. Gente, viver na palavra de Deus precisa ter transformação palpável de vida. Quem crê em Jesus recebe da vida eterna e tem de fato a sua alegria completada. Se a nossa alegria está faltando, está incompleta, a gente precisa buscar ser transformado por Jesus. A gente precisa buscar ter a nossa crença mais desenvolvida. A gente precisa buscar cada dia mais o Senhor, porque jamais seria suficiente a cada dia acordar, ouvir das suas palavras e ter nossa perspectiva transformada.
Então, nessa manhã fica esse convite para nós olharmos para o Senhor e buscarmos mais uma vez declarar a Ele que desejamos escutar da palavra e desejamos crer completamente, porque crença completa dá alegria completa. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor, então, em oração, pedindo que Ele seja aquele a nos transformar, pedindo que Ele seja aquele a nos dar direção, pedindo que Ele nos ajude a dar esse passo de transformação. No final do Evangelho de Mateus, Jesus fala: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, então vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o final dos tempos. Essa é a nossa prova de crença. Fazer discípulos de Jesus e ter a presença dele conosco. Vamos orar diante do nosso Senhor. Se tem alguém que acompanha essa palavra e ainda não conhece a vida no Senhor, ainda não começou a caminhar, ainda não crê, mas entende a sua vida incompleta, a sua alegria faltando, fica aqui esse convite para também orar e entregar a sua vida a Jesus. Vamos todos juntos então buscar em oração. Senhor Santo Deus, nós estamos diante do Senhor. Nós, por conta própria, não saberíamos nem discernir de direita de esquerda, mas nós sabemos que o Senhor fala, então nós te pedimos, nos ajuda a escutar a sua palavra já revelada nas Escrituras, e a sua palavra que fala aos nossos corações, e nos ajuda a ter um compromisso de responder com obediência, para que nós possamos perceber que a nossa alegria é no Senhor, e nos ajuda a crer por inteiro, crer em todas as áreas das nossas vidas, crer que o Senhor pode transformar nossas crises, crer que o Senhor é presente nos nossos momentos difíceis, crer que o Senhor é aquele que dá perspectiva, crer que o Senhor é aquele que dá direção, crer que o Senhor é aquele que está conosco em cada momento, aquele que fala nos nossos corações, aquele que nos faz crescer, aquele que nos faz ver maravilhas, aquele que preenche as nossas vidas de dádivas, aquele que nos permite viver suas bênçãos e abençoar a vida de outros. Nos ajuda a crer que o Senhor faz milagres ainda hoje, nos ajuda a crer que o Senhor fala através das nossas vidas também, por mais que a gente não tenha palavras para dizer. Nos ajuda a crer que o Senhor pode nos usar, nos ajuda a crer que a sua palavra é transformadora a cada dia e vale meditar nas suas Escrituras. Nos ajuda a crer que o Senhor fala nas nossas orações. Nos ajuda a crer que o Senhor tem propósitos específicos para essa igreja e para cada um de nós aqui. Nos ajuda a crer que o Senhor nos chamou para viver a sua vontade de forma plena. Nos ajuda a crer que o seu nome é poderoso no nosso meio. Nós estamos dispostos diante do Senhor. E nós cremos no seu nome, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Como tu, Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim.